Bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui ao vivo no Twitch. Então, veja só. Lembra, né? Toda sexta-feira, às 19h30, todo sábado, 8h30, quase 9 horas. Estamos aqui ao vivo para bater um papo com você, para que a gente possa compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Colocava nos stories antes e vamos deixar aqui cravada essa informação num corte para te guardar essa informação no teu coração. Várias formas da gente evoluir enquanto pessoas, mas guarda essas duas aqui, ó. A primeira, leitura. E fiz questão de não colocar um tripé, colocar um livro sobre o meu celular. Leitura. A leitura vai te levar para um outro nível. E a segunda, ter a oportunidade, e eu agradeço muito a Deus, enormemente, meu coração se aquece, é conversar com pessoas que te permitam aprender. Então, um privilégio tenho aqui, e esse privilégio que tenho aqui eu compartilho com você, para que todos nós, compartilhando o conhecimento, possamos evoluirmos juntos. Então, vem comigo hoje aqui ao vivo. Tem alguma pergunta? Deixa ali. Manda aqui a live para as pessoas que você conhece, que sabe aquela pessoa que às vezes ela só fala e tu não entende e daí depois começa a gerar um atrito, ou aquele gestor que tu não consegue entender o que ele está fazendo, ou aquela pessoa difícil de trabalhar lá na tua empresa. Compartilha com pessoas que possam chegar até elas e explicar o bate-papo aqui que a gente vai conversar, que é a respeito desse diálogo entre colaborador, empregador, e utilizar um mecanismo para que a vida ela seja boa dentro de uma empresa. A gente está aqui hoje com um amigo, digo e ouso falar amigo, tá, Kleber? Porque aprendemos a ter um carinho gigante por ti. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o desafio de estar aqui no podcast para a gente conversar um pouco a respeito desse tema que, se não for o mais importante de todos, está entre eles. A gente não consegue ficar sem o cliente, mas se a gente não ter pessoas conosco, que a gente consiga estar com elas e ter uma visão delas como clientes também, a gente não consegue prestar um serviço bacana para o cliente. Então perceba que é desafiador o papel do gestor, né? Ele vê os seus colaboradores como clientes também, cuidar deles. Porque, beleza, sem clientes nenhuma empresa sobrevive. Mas sem pessoas, acho que até essa informação poderia até, agora pensando de uma maneira mais contemporânea, hoje seria até possível uma empresa sem pessoas, né, dada tanta tecnologia que tem, né? Mas enfim, via de regra quase que absoluta, a gente precisa de pessoas. E o diálogo hoje é sobre pessoas. E daí, reitero o meu agradecimento por ter aceitado o convite, Kleber, de estar aqui para a gente bater um papo a respeito desse tema tão relevante que é gestão de pessoas, gestão de empresas, né? Criar aí canais para essas para a pessoa jurídica, representando pelos seus sócios, líderes e as pessoas terem uma convivência bacana. Primeira pergunta, se me permite, quem é o Kleber? Conta, meu amigo. Muito bom dia, Moraes. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo nesse momento, poder trocar um pouco de conhecimento, poder a gente bater um papo. Muito legal, parabéns pela iniciativa, parabéns aí pelo teu canal, né, que você está desenvolvendo, está criando, muito importante para gerar conhecimento, né, isso é fundamental. Fico muito feliz de estar aqui nesse momento conversando com você. Moraes, quem é o Kleber? Então, o Kleber, eu sou natural do Rio Grande do Sul, moro em Tijucas há 28 anos e, por coincidência, a primeira cidade que eu vim conhecer aqui em Santa Catarina foi São João Batista, há 28 anos atrás. E vim conhecer, vim num casamento e depois, 2, 3 anos depois, eu vim morar em Tijucas. Cheguei em Tijucas, em seguida comecei a trabalhar na Rádio Vale. Na época tinha a Rádio Clube e a Rádio Vale.
Então, Caraca! São João Batista era uma cidade que eu frequentava bastante, né? Participava de algumas coberturas na rádio. eh, Tenho ainda grandes amigos da rádio aqui de São João Batista, Rádio Clube. Então, é uma cidade que, né, a gente está sempre lembrando. E aí, trabalhei um período na Rádio Vale, depois fui trabalhar na Porto Belo. Trabalhei durante 14 anos na Porto Belo, em Tijucas, né? E ali foi o momento importante. De radialista há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí, naquela época, a profissão do jornalista era muito importante, bem valorizada. E eu até queria seguir na carreira de jornalista. Aí comecei a fazer vestibular e não consegui passar no primeiro vestibular, e aí tive a oportunidade de começar a fazer administração. Naquela época era fácil fazer administração, não tinha muitas vagas, né? Não tinha muita concorrência. E aí fiz administração em Tijucas. E trabalhava na Porto Belo. E ali na Porto Belo foi o momento assim importante de aprendizado, de conhecimento, de a gente ter uma visão, né, dos negócios, das empresas, do estado, do país, do mundo. Então foi uma empresa que com certeza até hoje me ajuda muito no trabalho de consultoria, porque a Porto Belo ela acaba sendo uma empresa um pouco fechada, mas ela é uma empresa extremamente profissional em termos de gestão. É uma empresa que está na lista das melhores empresas de gestão do Brasil. Caraca, não sabia disso. Por quê? Porque a Porto Belo ela sempre foi uma empresa que investiu muito em treinamento, em consultorias, em desenvolvimento. Então, como eu sempre digo, os donos da Porto Belo sempre foram pessoas muito visionárias, que enxergam há anos à frente em relação ao mercado, em relação às tendências, né? E aí tem uma relação muito grande, né? Tijuca, São João Batista, Porto Belo, Rádio Clube, né? Então tudo isso foi o início da minha carreira aí profissional. E depois desse momento que eu passei na Porto Belo por 14 anos, chegou o momento de tomar a decisão. Agora vamos ser consultor de empresa. E o que tu fazia exatamente dentro da Porto Belo? A Porto Belo eu trabalhei 14 anos no mesmo departamento, no departamento de suprimentos. A gente trabalhava no departamento de compras e dava todo o suporte e apoio para, né, a empresa na parte de compras. E é uma área que tem bastante cobrança, tem que ter bastante planejamento, porque a Porto Belo ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, 365 dias por ano. Então não podia faltar insumos, né? Tem que estar sempre aquela preocupação de a reposição, antecipação, negociação, a redução de custos, né? Sempre foi uma empresa que era muito ligada e sempre é ainda preocupada com a questão da redução de custos, né? E ali foi um momento, né, de bastante aprendizagem, de bastante contato com muitas empresas. Nós tínhamos o hábito de visitar várias empresas durante o ano para conhecer o que você tem de boas práticas na tua organização, o que eu posso pegar da tua empresa e aplicar no meu processo lá na Porto Belo. Então, naquela época a gente falava muito, né, do benchmark, que é pegar o que tu tem de bom, né, sintetizar e aplicar no meu negócio, na minha empresa, na Porto Belo, no caso, né? E como a Porto Belo sempre foi uma referência e muito visada por várias empresas, pelo tamanho, pelo poder de compra, a gente tinha essa oportunidade de poder visitar a WEG, Teobras, na região lá de Criciúma, várias empresas. Cara, né? que experiência legal. Te ouvindo, a gente... Então a gente conseguia ter a oportunidade e abertura de visitar várias empresas multinacionais, né? Eu recebia muitas visitas. E essa troca era muito importante porque sempre era processo de aprendizagem, né? E naquela época os gerentes, os nossos líderes, né? Eles sempre falavam assim, tu quer ir visitar, tu pode ir. Mas depois tu me passa um relatório e eu quero ver o que tu vai colocar em prática, o que tu vai aplicar aqui no dia a dia de vocês, né? Então foi uma experiência muito boa, Moraes. É uma aprendizagem muito grande. E todo esse início foi a base, né? Para a gente poder fazer a migração para o processo de consultoria. Por quê? Porque a área de consultoria, como o direito, como outras áreas, é uma área que exige muito conhecimento, né? A gente chegando aqui na tua empresa, no teu escritório, olha a quantidade de livros que tu tem, olha o que você investe em conhecimento, como eu estava dizendo quando cheguei aqui. E a consultoria é a mesma coisa. Nós trabalhamos na área de educação na consultoria. Nosso negócio é educação. E para mim poder ensinar os outros, primeiro eu tenho que aprender. Então ela exige muito esse conhecimento, essa busca, essa atualização.
né, novas práticas, né, novos métodos de consultoria, novas ferramentas. Como nós conversamos um pouquinho, pessoas, eu preciso entender de pessoas. Se eu não entender de pessoas, eu não consigo resolver os problemas, né? Então essa transição ela foi feita planejada e o que deu sustentação para a gente continuar aí ao longo desses 15 anos que eu estou na área de consultoria, né? Que Então, tu saiu da Porto Belo 15 anos? isso faz 15 anos que eu saí da Porto Belo. 15 anos que eu saí Caraca, da meu. Porto Não, Belo. mas tu tem uma experiência vasta aí. E. Tá, perfeito. E nesse período de 15 anos ali, e se me permite aqui, saindo um pouco ali do script, mas sentindo um coração aqui de perguntar ao Kleber, o que é exatamente essa gestão que tu faz da empresa? Tem vários braços aqui a gestão, né? Qual a mais importante ali que tu pensa, cara, isso aqui eu quero dar um destaque aqui no podcast, essa parte aqui da gestão tem que dar um destaque, Moraes, porque isso aqui é o coração pulsante, né? Sim. Eu sempre digo assim nas empresas, né? Quem não melhora, piora, Bom, trocadilho, né? total sentido. Então tu precisa melhorar e tu precisa crescer. Se você Sim. não cresce, né? Você está estagnado ou vai regredir. E aí para o crescimento de uma organização, o que é importante, né, Moraes? É importante três pilares fundamentais: planejamento, pessoas e vendas. Então, o empresário, o gestor, ele precisa estar atento nesses três pilares para o crescimento, né? Porque é isso que vai dar sustentação para ele poder crescer ao longo dos anos, né? E aí, qual é o papel, né? O papel da consultoria. O papel da consultoria é te dar uma direção, te dar uma orientação. É como eu sempre digo, nós consultores, nós somos os médicos das empresas. Que quando você vai no médico, como é que o médico te atende? Ele vai fazer um diagnóstico de você. Moraes, quanto tempo você começou com essa dor, com esse problema, tal, o teu histórico, o teu passado? Como é que tu está hoje, né? E aí, a partir desse diagnóstico, a consultoria vai fazer o quê? Vai te dar um prognóstico. Então, agora você vai fazer isso. Então, o papel da consultoria, ele é muito similar ao médico profissional. Aquele médico, você paga uma consulta, que tu vai lá e ele te faz um atendimento excelente. E em cima disso aí, o nosso papel dentro da consultoria é mostrar para o empresário se ele tem que ir para o norte ou ele tem que ir para o sul. E aí você tendo a direção, com o teu conhecimento, com a tua experiência e com a tua vontade, o que vai acontecer? Você vai começar a caminhar na direção certa. A gente sempre diz assim, ó, é mais importante a direção do que a velocidade. Não adianta você andar rápido se você está na direção errada. E o papel da consultoria nas empresas, o nosso papel é o quê? É dar a direção para o empresário. Porque para o empresário também não é fácil. Por que não é fácil? Quantas coisas o empresário tem que cuidar do dia a dia do negócio? É como você estava dando um exemplo, nós estávamos conversando. Você tem que cuidar de pessoas, tu tem que cuidar das vendas. Imagine se você é uma indústria. Só a parte de produtos, quantas coisas você tem que cuidar? Criar produtos, desenvolver produtos, problemas de produção, né? Então, quem tem uma indústria, ainda é mais complexo ainda. Porque você precisa cuidar de uma parte muito importante, que são as vendas, e você precisa cuidar da produção. Então, são duas áreas extremamente complexas dentro de uma organização, que precisa e exige muito do empresário. Então, esses pilares, Moraes, planejamento, pessoas e vendas, eles são os pilares do crescimento de uma organização. E o que é planejamento, Moraes? Planejamento é você criar o futuro. Se você pensar daqui a 2, 3, 4 anos, onde é que você quer estar com a sua empresa? Onde é que tu quer chegar? Né? Então, no processo de consultoria, o planejamento é um exercício que a gente faz, né, durante várias sessões para exercitar o teu pensamento sobre o futuro. E aí, nesse projeto, no processo de consultoria do planejamento, o que é importante? Moraes, qual é teu sonho da tua empresa, do teu negócio? O empresário, ele precisa sonhar. Se o empresário não sonha, ele não sabe onde é que ele vai. O que é o sonho de uma empresa? O sonho de uma empresa é algo grandioso. O que é algo grandioso? Eu quero ser líder
tua advocacia quer ser líder no Brasil. É um sonho. Tu não consegue ver isso de uma forma clara. Depois do sonho, o que vem para o empresário, para a empresa? O que ele precisa? Precisa ter a visão. O que é a visão? Visão é onde os teus olhos enxergam. Essa é a tua visão. Né? Você quer abrir uma rede de escritório de advocacia, quer abrir 4, 5. Tu já consegue ver um Itapema, né? Outras regiões. Então precisa ter o sonho, precisa ter a visão. Aí depois desses objetivos, né? dessas etapas, a gente precisa colocar isso dentro de um plano. Qual é a dificuldade das empresas? Qual é a dificuldade do empresário? Ele tem tudo na mente dele. Ele sabe. Mas se a gente não tiver isso dentro de um plano, detalhado, e não tiver escrito num plano de ação, o que acontece? A gente acaba esquecendo. A gente acaba não tendo prioridades. A gente acaba não tendo datas específicas para executar esse plano. E aí muitas vezes não acontece. Porque a nossa vida, a gente tem muitas distrações. A vida do empresário muda de uma semana para outra, de um mês para outro. E o plano é o quê? O plano é a carta de navegação. Como eu sempre digo, dentro do planejamento, a navegação. Se o navio está em Itajaí e ele tem que ir para o Rio de Janeiro ou para Santos, ele tem a rota dele definida e ele vai para lá. Então você não pode mudar a rota no meio do caminho. É a mesma coisa a empresa, tu tem que definir a tua rota. Se tu vai abrir ou vai dobrar o faturamento, vai abrir filiais, tu definiu a rota e agora tu tem que trabalhar na tua rota. O que vai acontecer no longo da trajetória, Moraes? Vai acontecer os imprevistos, as dificuldades, as barreiras, o mau tempo, como a gente fala. Mas, importante é você reduzir a velocidade, mas não parar. Porque você precisa enfrentar o mau tempo. É o vento, a chuva, é igual uma estrada. Tu está viajando, pega uma chuva forte. Tu não vai parar de viajar, mas tu vai reduzir o ritmo. Mas tu vai chegar no teu objetivo. Então, assim é a empresa. Então, o planejamento é importante para quê? Para você pensar o futuro da tua empresa, criar o futuro da tua empresa. E como é que tu vai criar o futuro? É através de reuniões, conversas, alinhamento com a equipe. E aí, de uma forma rápida, né, Moraes? Então, o planejamento ele tem um método, que a gente precisa ter o sonho do empresário, precisa ter a visão, precisa ter a tua missão, né? Qual é a tua missão do teu negócio? Isso é bem importante. Aí depois vem o quê? Aí a gente começa a construir a questão dos valores da empresa. Quais são os teus valores, Moraes? O que tu acredita? O que tu pratica? O que tu não abre mão? Pega uma empresa, qualidade, atendimento, valorização dos profissionais. Esses valores são importantes você ter isso definido, porque os valores também é algo que vão dar sustentação para o teu negócio. Né? Os valores são extremamente importantes da tua empresa, porque os valores têm que ser praticados todos os dias. Né? Se você é uma pessoa ética, se você é uma pessoa transparente, tu tem que demonstrar e fazer isso todos os dias. Assim é uma empresa. Se uma empresa tem como prioridade ser uma excelência em atendimento, todo dia tu precisa estar praticando e melhorando esse processo dentro da organização. Se você não faz isso, o que acontece? Esquece. E se você esquece, não é mais um valor teu. E acaba muitas vezes não tendo sucesso. Aí depois dessa questão dos valores, né, a gente precisa definir o quê? Definir os objetivos. Então vamos lá. Moraes Advocacia. Qual é o objetivo de vendas da empresa? Eu vou dobrar meu faturamento. Então esse é o objetivo. Qual é o objetivo financeiro de uma organização? Eu preciso ter um lucro maior. Qual é o objetivo sobre pessoas? Eu preciso desenvolver os líderes. Qual é o objetivo sobre marketing? Eu preciso gerar lead, eu preciso gerar relacionamento, eu preciso valorizar a minha marca, ter meu objetivo. Qual é o meu objetivo sobre produção, processos? Eu preciso basicamente aumentar a minha produtividade. Então, definir os objetivos. Depois que eu definir meus objetivos, eu vou definir o quê? Eu vou definir as minhas metas. Aí vem o número. Quando a gente fala em visão, missão, a gente não está falando nada de metas. Metas vem lá no final. Porque a meta vai definir o quê? O que é meta? Eu preciso quantificar. É um número. É algo que eu vou alcançar. Então, se eu vou dobrar meu faturamento, eu vou definir minha meta de crescimento de 100%, de 50%. Eu vou definir a minha meta sobre liderança. Eu preciso desenvolver os meus líderes. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um número de treinamento, tanto interno como externo, porque muitas vezes não é só você buscar fora o treinamento. Internamente,
muito você pode aproveitar pessoas que têm capacidade para desenvolver treinamento. Sempre dentro de uma organização vai ter uma pessoa que conhece bem um assunto. Bota uma apresentação, chama a equipe aqui para reunião, apresenta, fala sobre um tema, é treinamento, está treinando. Estudo, né, um vídeo, né, uma live, enfim, tem várias formas de treinamento. Então você definiu as metas. Aí vem os indicadores. O que é os indicadores? Indicadores, eles nos indicam uma direção, né? Então, na área de vendas, eu tenho a meta de aumentar 50% do meu faturamento. Quais são os indicadores que eu preciso ter para mim poder alcançar essa meta? Aí vem o marketing, né? Geração de leads. Se for uma venda B2B de empresa para empresa, prospecção, quantos leads eu preciso prospectar, né? Então, eu vou ter esses indicadores para quê? Para nos dar a direção da meta. Então, o planejamento, Moraes, dentro de uma organização, ele é fundamental. Se você analisar as empresas grandes que estão crescendo na nossa região aqui próximo, ela tem um planejamento, ela tem um plano, ela tem a visão dela, onde é que ela quer chegar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do, né, como eu sou de Tijucas, do Coque e do Comprão. E começou, na verdade, ele sabe exatamente quantos mercados vão abrir durante o ano. Sabe a data, a região, já tem um mapa. O que acontece? É a execução. Depois que tu definiu o planejamento e você roda esse planejamento durante o ano e você tem pessoas responsáveis que conduzem o planejamento, é só uma questão de tempo para as coisas acontecer. E aí, nesse movimento, muitas vezes a empresa não está preocupada com o mau tempo. O que é o mau tempo? Inflação, economia, política, comércio exterior. Isso para ele está focado o quê? Ele está focado aqui no crescimento dele. Planejamento. No planejamento. E aí, se ele tem um planejamento consistente e um planejamento bem elaborado, né, é aquilo que eu falei da navegação. O navio vai ser de Itajaí e vai até Santos. É só uma questão de tempo, ele vai chegar lá. A pergunta e grande desafiadora é, e isso começa pelas questões simples. Cita o exemplo de ontem. Ontem estava aqui nessa sala, estava sentado aí onde é que tu está. Arthur, que trabalha conosco, estava ali e a Lívia ali. E estragou um ring light, um aparelho que a gente usa para fazer a luz, para fazer os vídeos. E daí a gente começou a trocar uma ideia a respeito de comprar um outro bastão de luz, com uma tecnologia um pouco melhor, que seria melhor, inclusive, para trabalhar e etc. E perceba o algo simples. Beleza, vamos comprar. E a Lívia tá aqui, não me deixa mentir. Eu abri um sistema e verifiquei a ordem de prioridade. E na ordem de prioridade eu disse para a Lívia, né, Lívia aí. Arthur vai ficar para daqui a 2 meses, porque tem coisa antes que tá no plano. Prioridades. Então, olha só que... Mas a pergunta, que massa, Kleber. E serve até para mim a resposta, em que pese a gente ter um certo cuidado com isso. É como tu não deixar o teu coração te fazer mudar a rota. Porque é bem comum. Sim. Aquele que nunca mudou a rota, que joga a primeira pedra. Porque Sim. vira e mexe, aparecem as tentações. De tu tá indo com o barco e dizer assim, cara, um atalhozinho, cara, será que parar aqui um pouco? Talvez até, cara, vou mudar até de barco. Exatamente. Como segurar o coração, como não deixar a tentação não nos fazer mudar o caminho. Então, como a gente fala em vendas, né? Existe a emoção e existe a razão, né? Como eu sempre digo, tem a hora que você tem que tirar a emoção fora, é a razão, é os números, né? Isso é fundamental. Então, dentro de uma organização, o que a gente precisa, né? Você como dono, como empresário, a gente precisa cada vez mais melhorar o nosso nível de consciência, de comprometimento como empresário, certo? Mas às vezes isso não é necessário, precisa algo a mais. E o que é o algo a mais? É alguém que cobre de você o resultado, né? Por exemplo, você é o dono da empresa aqui, quem que te cobra o resultado? Né? Ai. A ferida. Isso, exatamente, né? Então, essa cobrança do resultado,
é o papel da consultoria. Se eu venho fazer uma consultoria na tua empresa, eu vou cobrar de você o resultado. Por que eu vou cobrar? Porque você assumiu um compromisso em fazer o plano comigo. E nesse plano de ação a gente coloca a data, início e fim e o responsável. Então, se você tem tarefas a ser executadas, o teu departamento de marketing, o teu departamento de vendas, o teu departamento operacional de serviços, está detalhado no plano. Moraes, ele tem a responsabilidade de definir a contratação de mais 3 funcionários para o crescimento em 30 dias. E aí, durante esse período, eu vou conversar contigo e vou dizer, Moraes, tu tem essa atividade, você assumiu o compromisso e agora eu quero ver se você conseguiu finalizar ou concluir essa atividade. Cara, isso não dá muito embate na consultoria? Não dá embate. Por quê? O que é importante no processo da consultoria? Quando você contrata uma consultoria, você precisa ter 3 pilares. O desejo da mudança. Tu quer crescer. Isso é latente, certo? A consultoria com as ideias, com o método. E o terceiro, a execução. Então, se você estiver alinhado dentro desses 3 pilares, você dificilmente vai mudar a tua rota. Qual é que é os 3 pilares? É o desejo da mudança. Esse desejo, ele tem que vir dentro de você. É algo que tu quer, que é latente, é claro, é nítido. Depois vem o método, a consultoria, né? A metodologia, as ideias. E o terceiro é a execução. Se você não executar, nada vai resolver, nada vai adiantar. Então, como eu sempre digo... Olha só, então nada começa por ti, tudo começa pela pessoa que ela tem que querer. Isso, então assim, quando eu vou fazer um processo de consultoria na empresa, o que eu tenho que analisar muito bem? Eu sou um médico, eu preciso saber se você tem uma dor latente. Se você não tem uma dor latente, eu digo, Moraes, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a conversar daqui uns 3 meses, aí a gente volta a analisar. Por quê? Porque se eu pegar um paciente que não tem dor e eu der um remédio para ele, vai dar problema, vai dar efeito colateral. Aí no meio da jornada vai ser aquilo que tu me falou. Acho que vamos parar, Kleber, tá muito difícil, não tô tendo tempo, tá complicado, não é meu momento, tô com outras prioridades. Aí não adianta. Aí você vai perder tempo e eu vou perder meu tempo. Então a gente, quando vai fazer um processo de consultoria, a gente tem que identificar bem o paciente. E ele tem que ter essas 3 componentes bem claros, né? Kleber, vamos fazer uma consultoria aqui, mas o mês que vem eu vou viajar, eu vou ficar o mês todo fora. Não dá, porque daí tu não vai executar. E se não executar, não tem resultado, não tem o que fazer, né? Se você, como eu sempre digo, tu quer emagrecer, tu vai procurar um nutricionista. Mas se você não quer parar de comer, não adianta. Não vai resolver nada. Você vai lá pagar consulta e não vai ter resultado. Então a consultoria é a mesma coisa. Tem o desejo, tem o método, mas não executa. Não executa. Se você não parar de comer, não vai resolver, não vai ter resultado. Então as organizações, né, o que a gente cobra muito, né, cobra no sentido assim de pegar no pé, de conversar, de alinhar, é execução. Porque se não executar, não tem resultado, aí não adianta. Aí vive no mundo das emoções, né? Vive no mundo das emoções. Então a pergunta que tu fez, né, o que eu tenho que fazer para não mudar a rota, né? Então eu tenho que identificar esses pontos em você. Aí vai ter o plano de ação, vai ter o planejamento e aí vai ter a cobrança. Se não tiver cobrança, não tem resultado, a coisa não anda. Dentro de uma empresa, uma organização, ela precisa ter a cobrança. E o que é a cobrança? A cobrança é eu assumir um compromisso, você assumir um compromisso comigo, que tu vai executar, nós chegarmos aqui na reunião, Moraes, está aqui no plano de ação, da data, eu queria ver contigo como é que está a conclusão dessas tarefas. E aí você vai ter que prestar contas para mim. A gente nunca vai conseguir fazer o 100%, mas se você fizer 70%, 80%, 90%, quanto a gente andou? Porque o negócio é a movimentação, não é a velocidade, né? Você tem que estar caminhando na direção certa. Se tu caminhar na direção certa, o resultado vai acontecer, não tenha dúvidas, vai acontecer. Então esse é o desafio, Moraes, dentro das organizações e o papel da consultoria, por isso que eu falei para ti no início, que o papel da consultoria não é um papel simples e fácil, porque a gente lida com várias adversidades ao longo do caminho. A grande dificuldade que eu vi agora de imediato, e daí, claro,
olhando enquanto empreendedor, né? É quebrar o mito do empreendedor de que não é um gasto, é um investimento a consultoria. Então, porque agora te ouvindo, e uma vez que também tem uma bagagem, e teve outros diálogos também entre nós no BNI, a gente consegue ver sentido. Mas para a grande maioria dos empresários, a dificuldade está até em mostrar realmente que tem sentido para o empreendedor a consultoria, né? Exatamente, como eu sempre digo assim, ó, a consultoria é um investimento. Esse investimento vai sair da onde? Das novas melhorias, dos resultados que você vai ter a partir da consultoria. Porque todo o processo de mudança ela vai gerar resultado dentro de uma organização. Não tem como não gerar. Se você vai fazer um processo de consultoria numa empresa, você vai lidar, por exemplo, com vendas, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com produtividade, tudo tem ganho. Tudo tem ganho, porque tudo dá para melhorar. Pega a tua empresa, por exemplo. Por mais que você tenha um marketing bem estruturado, bem organizado, que gera resultado, quanta coisa dá para melhorar no teu marketing? Várias coisas. Pega a parte de pessoas internas dentro da organização, quantos conflitos tu tem, quantos retrabalhos tu tem no dia a dia da tua organização, processos que dá para melhorar a produtividade, como eu fazer mais com menos. Então o processo de consultoria, ele sempre vai gerar um resultado para a empresa satisfatório, porque toda organização tem muita coisa para melhorar. Pega, por exemplo, né, uma indústria, redução de custos. Quanta coisa você pode fazer para reduzir custos dentro de uma empresa. Só que o custo é o quê? O custo é igual à unha. Tu precisa cortar toda semana, porque ele aumenta. Pega a tua empresa, quanta coisa aumenta. Pega o custo da tua empresa, vê se não aumenta ao longo do tempo. Sim. A tendência é sempre aumentar e vai aumentar, não tem o que fazer. E aí tu precisa cortar, precisa substituir, porque sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar algo, sempre dá para reduzir, sempre dá para achar opções melhores e mais acessíveis, né? Então esse é o sentido, né, Moraes? De estar sempre melhorando. E aí esse processo de, por exemplo, tem algumas empresas que eu estou trabalhando já há 4 anos. 4 anos na mesma empresa. Cara, que legal. E aí é bom para a empresa e é bom para mim, porque a gente acaba tendo um conhecimento sistêmico da organização e isso ajuda você a ser mais assertivo nas melhorias, nas ações. Tu começa a entender o movimento da empresa e aí tu começa a se antecipar os fatos dentro Cara, da que legal. organização, né? Por quê? Porque gera resultado, né? Mas naturalmente a gente, para poder gerar resultado, é como eu falei para ti. Então, tu tem que entender os 3 pilares. Se você não quer mudar, não é eu que vou fazer você mudar, Moraes. Tem que partir de você. O meu papel dentro da organização é fazer você o quê? É fazer você pensar. Se você pensa sobre algo, vai melhorar. Porque o empresário, ele tem uma visão, ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele conhece o mercado. Por que muitas vezes você não pensa sobre determinados departamentos da empresa, Moraes? Porque a rotina, ela te consome diariamente dentro da organização. É como eu sempre digo, você está olhando para essa xícara aqui, olha para frente, olha para aquela câmera. Quanta coisa boa tem naquela câmera que você pode usar, melhorar, aplicar. Então, se você olhar para frente, você vai ver um mar de oportunidades. Se você olhar para a xícara, eu só vou ver uma xícara com água. Agora, alguém tem que fazer esse movimento com você para fazer você olhar para o futuro. E se você olhar para o futuro, a motivação, o entusiasmo, né, as emoções, elas vêm. Porque o futuro é gostoso, é bonito. Sim. Né? Então tem que fazer você olhar para frente. Se você olhar para frente, vai aparecer coisas novas. Inclusive, ensinar esse movimento para quem está do teu lado. Exatamente. E aí esse processo, né? Então o que a gente precisa fazer, né, dentro do planejamento? A gente precisa estabelecer rotinas de reuniões dentro da organização. Porque a reunião é o ambiente perfeito para a gente ter ideias, melhorar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui como se fosse uma reunião, por exemplo. Veio alguma ideia nova para tu aplicar e melhorar na tua empresa? Veio. Inclusive, teve algo
que tu estava falando e que me chamou muita atenção. Teve um livro que mudou a minha vida. Tá entre os primeiros 6 livros que eu li, do Napoleão Hill, que é o livro Quem Pensa Enriquece. Então, só o exercício de tu instigar as pessoas a pensarem, coloca toda a tua estrutura num outro momento. Exatamente. Quando tu não olha apenas para o copo, tu não olha apenas para a xícara, tu olha para frente com as possibilidades que a xícara tem se ela está em conjunto com outras coisas e ela não está apenas isolada. A gente tem 2 reuniões no escritório. Tem uma mensal, que daí participa todo mundo, e daí ela tem um presidente, que muda a cada 6 meses, e tem sempre um momento educação, que a gente chama. E daí no momento educação tem alguém que apresenta aquele que vai fazer o momento educação, e daí em todas as reuniões, aquele que vai fazer o momento educação pode trazer até 2 convidados para assistir, conhecer também a estrutura do escritório. E toda segunda-feira, a reunião mensal lá é de 45 minutos, 15 minutos de café. E toda segunda-feira a gente tem uma reunião de 15 minutos só com os líderes daí. E daí os líderes têm a obrigação de, no outro dia, às 8 horas da manhã, fazer uma reunião de 15 minutos daí com os seus liderados para repassar o que a gente conversou. Qual a dificuldade aqui? Nesse contexto, né? E daí te ouvia. É a gente criar uma metodologia dentro dessa reunião de segunda-feira de 15 minutos, criar uma metodologia dentro dessa reunião de 45 minutos, em que cada vez a gente permita que essas pessoas, elas pensem mais fora da caixa. Exatamente. Então, a desenvolver uma metodologia dentro da reunião que realmente permita, né, a gente cada vez mais evoluir. E aqui a gente entra dentro, né, do contexto consultoria, que eu penso seja o mais importante, porque vai se resumir em 2 coisas. Todas as instituições, que é processos e vendas. Processos e vendas. Processos e pessoas. E daí o início a gente até falou, né, que as coisas elas estão tão aceleradas que eu já vejo até empresas sem pessoas. Tipo, uma empresa sem pessoa. Sim. Porque não é impossível que socorra uma empresa 100% digital, que tem um dono e acabou. Mas ainda, talvez 99% são empresas com pessoas e com processos. De uma empresa para outra, o que vai mudar? Os processos. Porque vão ser pessoas ainda, né? Logo, o mais importante são as pessoas. São as pessoas. Porque pode mudar o processo de uma empresa para outra, mas, cara, sempre vão ser pessoas, cara. Sim. Os processos vão mudar, mas sempre vão ser pessoas. Então, o desafio, ele está aqui. Em a gente criar metodologias para fazer essas pessoas pensarem para que a gente possa evoluir, instigar as pessoas a evoluir. Daí vem a pergunta, né? Como fazer essa galera, líderes, liderados, pensarem fora da caixa? Então, veja bem, parabéns aí para você, né, que você tem esse movimento de reuniões, ele é bem importante, né? Poucas empresas têm esse movimento de ter rotinas estabelecidas de reuniões. O que acontece? O que a gente ouve falar nas empresas, o pessoal fala? As reuniões estão chatas, as reuniões não estão produtivas. Né? Veio lá na ferida. Vamos lá. Essa é boa. Acontece aqui na tua empresa? Cara, aqui até... Pode ser que eles não falem de uma forma direta para ti, mas é natural esse movimento. É natural. Né? Tem uma situação muito legal que é a necessidade de participação. Então, por exemplo, na reunião de 45 minutos, tem um momento de educação, que tem um presidente que muda a cada 6 meses,
Tem o presidente que muda a cada 6 meses, tem o momento de educação, que uma pessoa vai apresentar, ou a pessoa que vai fazer o momento de educação, e tem a pessoa que vai fazer o momento de educação. Então, há uma necessidade de tu fazer alguma coisa para participar, porque tem que fazer slide, etc. Então, Sim. é uma função. Sim. E daí depois, é um movimento que a gente começou novo agora, todo mundo tem até 25 segundos para falar quantas pessoas ela conseguiu indicar no escritório. Por quê? Para participar. Para não ser monótono. Para a pessoa, ela tem 20 pessoas ali no meio da mesa, né? Então, ela vai ter que se colocar num ambiente de risco, porque é 25 segundos. Mas, cara, até chegar em ti, vai dando um frio na barriga, um frio na barriga, um frio na barriga, e é minha vez. Sendo, né? Pá! Então, esse forçar a participação me faz acreditar que tira um pouco da monotonia. Mas é claro, e aqui vem o discurso no sentido de que sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. E esse é o nosso objetivo. Então, Moraes, vamos lá. Vamos ter uma linha. Vamos lá. A questão das reuniões, né? O que é importante? Digamos que a tua empresa tem um planejamento, certo? Tem esse planejamento, e nesse planejamento você tem as áreas do teu negócio, como na tua empresa, marketing, vendas, enfim, financeiro. Dentro dessas áreas eu tenho o quê? Eu tenho as metas e tenho os indicadores. O que eu preciso fazer nessas reuniões? Eu tenho que pegar esse ponto, basicamente, das metas e os indicadores para ser o ponto de conexão para a reunião. Então, se você tem uma meta no teu departamento, se você alcançou a meta ou você não alcançou, ali é o primeiro ponto para você poder fazer a reunião. Porque daí tu tem um objetivo claro. Quando você vai fazer uma reunião com a equipe, o que é importante? Você ter metodologias e reuniões produtivas. Como é que essa reunião vai ser produtiva, né? Então, primeiramente, o que eu tenho que ter? Toda reunião ela precisa ter uma ata. O que foi tratado na reunião? De uma forma simples, mas eu preciso ter esses pontos. Aí eu tendo essa ata, na próxima reunião, o que eu vou fazer? Moraes, tu ficou responsável por tais tarefas. Você conseguiu concluir? Porque a conclusão é fundamental, a execução, aquilo que nós conversamos, né? Tá, consegui concluir. Quais são as próximas ações que você vai ter que fazer? Quais as próximas responsabilidades que tu tem em relação ao teu setor? Então, tu vai já planejar e preparar a próxima semana. Esse é o sentido. Então, o objetivo da reunião é o quê? É tratar questões práticas do dia a dia da empresa, em termos de crescimento, organização e também para você resolver os problemas. Porque dentro de uma empresa, uma indústria, tem muitos problemas. E esses problemas, muitas vezes, eles são, por exemplo, ou o departamento, às vezes, financeiro, ou departamento qualquer, às vezes precisa ter um alinhamento com o departamento de vendas. E o objetivo da reunião, muitas vezes, é fazer a melhoria. Como eu sempre digo assim, ó, eu, departamento de vendas, o que eu posso falar, você, departamento financeiro, que o teu departamento possa melhorar para me ajudar no meu dia a dia. Então, aí é um processo de melhorias que você tem dentro da organização. Porque cada um quer defender o seu lado. Cada um quer defender o seu departamento. Ao mesmo tempo, existe o ponto de vista que eu posso entender que o departamento B não está colaborando comigo, não está me ajudando. Então, a reunião também é o objetivo de você fazer esse alinhamento entre os departamentos. Mas o objetivo da reunião, basicamente, é o quê? É ter essas ideias, como tu falou. Como é que vai ser uma reunião criativa, certo? Para você ter uma reunião criativa dentro de um departamento, você não pode focar no problema. Tu tem que focar na solução. O problema tu tem. Tu não pode falar sobre o problema. Você tem que falar como é que eu vou resolver esse problema. Quais as soluções, quais as ideias para mim resolver esse problema. Então, essa é uma metodologia que a gente usa para quê? Para focar na solução. Porque se eu focar no problema, eu só vou aumentar o problema. Eu não vou resolver o problema. Agora, se eu pedir para a equipe quais as ideias para nós resolvermos esse problema, cada um vai ter uma ideia, uma sugestão, e muitas vezes os problemas são resolvidos de uma forma simples, uma ideia simples, e vai resolver, vai dar um resultado fantástico para a empresa. Então, esse é um princípio. Outro ponto que você falou, como é que eu vou enganjar as pessoas no processo? Esse é um desafio dentro das organizações, né? Então, para você poder enganjar as pessoas dentro de uma organização, as pessoas têm que ter o senso de pertencimento. Elas têm que pertencer dentro de algo, como um problema, como um departamento, como uma pessoa que vai ajudar a resolver determinada situação.
E esse pertencimento, a gente precisa o quê dentro das organizações, Moraes? A gente precisa ouvir as pessoas, a todos, dar voz. Se uma pessoa não tem voz dentro de uma organização, não fala, você não se comunica com ela, ela se sente o quê? Excluída. Se o teu tratamento com a equipe não tem um princípio de igualdade, né? O que acontece com a pessoa? Ela se sente excluída. E se eu estou excluído, me sinto excluído, como é que é o teu comportamento? Tu joga a toalha. Né? Esse é o processo natural com todos, e é assim que funciona. Então, para você enganjar pessoas, primeiramente você precisa ouvir as pessoas. Segundo, você tem que fazer as pessoas pertencer a esse projeto, a esse problema. Né? Então, isso vai ajudar a você se aproximar das pessoas. Porque como é que é o nosso comportamento? A gente gosta de ser ouvido? Sim. Sim. E assim é o Mas funcionário. agora vem uma observação aqui. Curiosamente, conversava ontem a respeito desse assunto, que é uma empresa com 5 colaboradores. Show de bola. Um líder. Jeff Bezos diz, né, que uma equipe em que possa ser gerenciada é aquela em que, com uma pizza, todos possam ser alimentados. 12 fatias. Então, 5 pessoas, 6 pessoas no máximo. Uma pizza, todo mundo come, fica de boa, satisfeito, todo mundo sai feliz, todo mundo se entende. Se uma pizza não for o suficiente para todo mundo comer e ficar satisfeito, de boa, já não vai ser possível alguém conseguir gerenciar. Seguindo aqui essa linha de pensamento. Não é mais 5, 6 pessoas. São 50 pessoas. Então, o líder, ele vai ficando distante, porque não tem mais como conversar com 50 pessoas. E daí tu coloca outros líderes para criar essa cultura de comunicação. E daí o desafio vem a pergunta, né? Como a gente, enquanto gestor, não nos permitir cair nesse limbo de que é não ouvir as pessoas, e como nós gestores conversar com os líderes para que eles façam isso, de ouvir, para todo mundo estar engajado e ter o sentimento de pertencimento, né? Porque eu lembro que agora a gente vai para 4 unidades. Tem pessoas que durante o mês eu não converso, cara. Tá. O que é importante, né? Então vamos lá. O que não podemos esquecer? Quais os valores da empresa? Né? Então tudo começa lá na questão dos valores. Aí está definido. Aí depois vem o quê? Vem a cultura da empresa. Né? O que é a cultura? Cultura é um conjunto de valores que você pratica, exerce no dia a dia dentro da organização. Então isso tem que estar bem alinhado. Como é que é a cultura da tua empresa? A tua cultura é você se comunicar, é você valorizar as pessoas, é você dar oportunidade de crescimento, né? Então isso tem que estar bem claro para as pessoas poderem praticar. Aí dentro dessa questão do crescimento da empresa, então você hoje tem 50 colaboradores. Você não vai conseguir falar com todos os seus colaboradores. Mas você precisa o quê? Você precisa ter 5 líderes que são as pessoas mais próximas de você. E essas pessoas mais próximas de você vão ser as pessoas que você vai conseguir conversar com mais frequente. Só que da mesma forma como você tem uma boa comunicação, você, presidente, diretor Moraes, até seus líderes, os seus líderes têm que ter uma boa comunicação até os seus subordinados. Se os teus líderes não conseguem se comunicar com os teus subordinados, a tua voz não chega lá no final. As pessoas não vão escutar a tua voz. Ou vai chegar distorcida. Então, o processo que tu faz até teus gerentes, líderes, os gerentes têm que fazer até o pessoal mais operacional. E aí entra a comunicação. Como é que é a comunicação na tua empresa? Quais os canais que você utiliza para se comunicar com
os seus colaboradores. O que a gente acompanha nas empresas, né? O WhatsApp. O WhatsApp não é um canal claro de comunicação, ele é um mensageiro para você mandar uma mensagem, né? E nessa comunicação tu precisa ter os canais dentro da tua organização. De que forma tu vai fazer? Você pode ter uma reunião geral com toda a equipe uma vez por mês, a cada 15 dias, enfim, depende da organização. Então essa comunicação, a forma de comunicação que tu vai estabelecer, a mensagem ela tem que chegar lá na ponta e as pessoas têm que entender a mensagem do líder. Talvez, muitas vezes, né, o líder também, maior da empresa, ele precisa melhorar a forma de comunicação, ter uma comunicação mais clara, ter uma comunicação mais aberta, né, para poder chegar essa mensagem lá dentro da organização. Que mensagem tem que chegar lá dentro dessa organização, na ponta da organização? Para onde a empresa está indo? Você comentou que no teu exemplo, você está crescendo. Mas onde é que tu vai querer chegar? Vai querer chegar em Santos? Tu vai querer chegar no Rio de Janeiro? Então essa mensagem ela tem que chegar na ponta. Se o pessoal operacional entende essa mensagem, ele sabe que esse navio do Moraes, ele vai até Santos. E aí eu estou junto com você para chegar até Santos. E aí você consegue enganjar as pessoas nesse projeto, nessa viagem. Porque se as pessoas não sabem para onde a empresa vai, acontecem várias situações. Às vezes o funcionário achar que a empresa está mal financeiramente, que a empresa não está crescendo, que a empresa não está valorizando as pessoas, que a empresa muitas vezes está ganhando muito dinheiro e não está distribuindo nada para os seus colaboradores. Então a tua comunicação não está chegando lá na ponta. Que é o quê? Esse ano vai ser um ano de investimentos, nós vamos crescer, vamos abrir 3, 4 unidades, filiais, e o ano que vem vai ser o ano de nós olharmos mais para as pessoas, de valorizar mais as pessoas, de promover as pessoas. Então isso é comunicação. Tu está passando uma mensagem clara e objetiva para os teus colaboradores. E aí eles entendem o teu movimento. Porque se você não transmitir essa comunicação clara, as pessoas não vão entender do jeito delas. E entender do jeito delas é o quê? O que elas estão pensando. O que elas pensam? Várias coisas, né? Então, a comunicação dentro de uma organização, ela é difícil, tem muitos atritos, tem muitos ruídos, mas quem comunica, eu sempre digo o seguinte, a tua obrigação é ser claro na tua comunicação. E comunicação é o que eu entendo, não o que tu fala. E a obrigação é tua de fazer que eu entendo. De que forma? Moraes, tá claro para ti? Tu entendeu bem qual o teu papel? Tu tem alguma dúvida? Tu quer fazer alguma pergunta? Né? Porque daí você vai entender se realmente a pessoa entendeu. Faça uma pergunta à pessoa. Moraes, o que eu falei para ti? Tu consegue resumir para mim o que eu passei para ti? O que tu vai fazer? Tu vai relatar. E aí nesse alinhamento, nessa comunicação, eu vou perceber que o Moraes não entendeu muito bem. Cara, que insight. Que o Moraes, Pô, que né? massa. Que coisa, assim, de arrepiar, Kleber. Entendeu? Assim, é porque... Ganhei o ano, cara. Entendeu? Só esse insight aqui. Entrou o YouTube, Lívia. Só esse insight aqui, Kleber. Só esse insight aqui já... Cara... e poderia dizer aquele trocadilho. Mas isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Precisa né? ser dito? Tu me permite aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui lá no Twitch ali, que é a nossa plataforma que a gente tá aqui ao vivo, para ver como é que tá lá o Kleber. Fica à vontade, Moraes. O legal, né, Kleber, é que quando tem conteúdo, não precisa de roteiro. A gente nem entrou lá na situação. Até tava com medo das tuas perguntas aí, né? Mas acabamos conversando bastante e... Caraca, que da hora. Vamos ver aqui como é que tá a situação do nosso bate-papo. Bem-vindo, show de bola. Maravilha. Vamos... Deixa eu fazer uma livezinha aqui também, já no Instagram lá ao vivo, chamando a galera. Fazer um ao vivo aqui no Instagram, ver se não vai dar muito ruído aqui. Muito ruído na comunicação. Então, Moraes, esse é o desafio aí dos empresários, né? Dos líderes, gerentes, né?
Porque eu sempre digo nas organizações, para você ser um líder, não é fácil. Você como empresário também, muitas vezes, né? Que tu também precisa né? Você precisa ser o líder, precisa ser a pessoa aí que vai conduzir o negócio. Porque o líder, né? Até você com a Bíblia aqui, né? Jesus Cristo, né? O nosso maior líder, né? Olha tudo que ele passou. Né? Então tu tem que estar muito preparado para você poder exercer o teu papel da liderança. Me permite? Deixa eu só ver se a gente consegue entrar aqui ao vivo e se não vai dar volume e interferência aqui. Aí Tá meio liso, bota o livro baixo, né? Aí não escorrega, né? Não escorrega. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É live? Estamos ao vivo aqui no 55. Caraca! Galera, estamos ao vivo aqui, batendo um papo. Estamos lá na Twitch, que é uma plataforma só de live. E hoje estamos batendo um papo aqui. Demos uma espiadinha aqui ao vivo no... Ô, Anne! Eita, maravilha! A Anne aí que trabalha conosco já deu um oizinho aqui. Galera, lá no aplicativo Twitch, que é um aplicativo só de live. A gente está ao vivo batendo um papo. Viemos aqui no Instagram, vamos dar prosseguimento aqui no Feito. Estamos conversando hoje aqui com o Kleber a respeito de gestão. Então, se você gosta do tema gestão, como trocar uma ideia, como alinhar valores, cultura da empresa, chega aqui conosco e manda um aviãozinho aí para quem gosta do assunto. E eu vou te dizer, duas coisas, procedimento e pessoas. Toda empresa, ela vai trilhar esses dois caminhos. Sobre essas duas questões, aqui a gente está batendo um papo, já evoluímos. Meu Deus, vou te dizer, tá? Eu já ganhei o ano de 2025 com esse bate-papo, Kleber. Cara, essa frase aqui tá tatuada no meu coração. Terminou uma conversa, pergunta, Sim. Entendeu? Tem alguma dúvida? Uhum. Simples. O que eu falei pra ti? Me explica? Me explica. Cara, incrível, tá? Incrível mesmo. Obrigada. Quero deixar registrado aqui, antes mesmo aí da gente encerrar aqui no meio do nosso bate-papo, dizer, cara, obrigado, tá, Kleber? Eu começo a imaginar o quanto uma empresa ganha tendo alguém como tu do lado para realmente mostrar o caminho, esclarecer. Tem quantos anos, Kleber? Eu tô com 49. 49 anos. 49 anos, E com que idade, mais ou menos, Kleber, tu percebeu, cara, eu consigo ajudar as pessoas com o que eu aprendi até agora? E eu vou um pouco mais além, Kleber. O que despertou no teu coração esse desejo de fazer consultoria, de ajudar pessoas? Porque eu quero acreditar, me corrija se eu estiver errado, que não é só por dinheiro. Sim. Eu sempre fui muito curioso, e algo que me motivou muito sempre foi a busca por conhecimento. Então, desde a época da faculdade, era algo que eu tinha muita vontade de sempre de aprender coisas novas, de colocar em prática, de ler, de estudar. Então, esse foi um momento assim bem importante. E aí, com essa busca, né, essa motivação que você tem de buscar algo, isso ajudou bastante para dar essa sustentação para o processo de consultoria. Porque, como eu falei para ti, a consultoria é uma área de educação. E para a gente ser um educador, para você poder ensinar outras pessoas, outros empresários, primeiramente você precisa ter uma boa base de conhecimento. Né? E essa base de conhecimento é o que sustenta a gente, dá sustentação, dá direcionamento, a gente consegue ter bons resultados nas empresas para ajudar os empresários a crescer. Porque cada empresa tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Né? Cada negócio, cada segmento. No processo de consultoria a gente atende várias empresas de vários segmentos. Então cada segmento tem as suas peculiaridades. É o mercado, é a questão do público-alvo, né? As pessoas que compram esse produto, o serviço, enfim. E além de tudo, né, Moraes, hoje com a evolução, basicamente, da tecnologia, da evolução do mercado, do comportamento do consumidor, porque você como empresário precisa estar muito atento ao comportamento do consumidor.
o que às vezes a gente encontra nas empresas, né? Meu pai tem uma empresa há 50 anos, o filho vai assumir essa gestão, só que o seu pai vendia para um público no passado que ele hoje não consome mais, porque com o tempo a pessoa deixou de comprar, de consumir, né, por outras questões, e aí vem uma nova geração, basicamente, a consumir esses produtos ou serviços. E se você não adaptar a tua empresa, você não mudar a tua empresa, o comportamento dessa nova geração é diferente. Se você não entender esse movimento, você perde esse público, né? Então é um desafio grande que se tem dentro das organizações, dentro do processo de consultoria, né? A gente ter essa base, ter esse conhecimento para poder ajudar as empresas, para realmente ter resultado satisfatório, porque o empresário ele espera, ele quer, e aí você tem que estar preparado para dar uma solução para ele, poder ajudar, dar um direcionamento, resolver problemas do dia a dia, né? Que tem muitas questões pontuais, né? E aí esses problemas dentro das organizações, Moraes, ele entra o quê? São pessoas, processos e produto, né? Como eu digo muitas vezes, né? Você às vezes não consegue nem chegar no produto, porque só pessoas e processos já consomem um tempo gigante do empresário, do processo da consultoria. Mas se você dominar e tiver um bom controle sobre pessoas, os processos vão conseguir ser mais eficientes, né? E aí a questão do produto, muitas vezes as organizações também têm bons produtos, têm bons serviços, né? Então, os dois principais pilares que você atua fortemente é pessoas, processos, né? E por último vem o produto. Então, se você dominar os dois primeiros, a tua empresa já está muito longe, né? Sim. E agora eu fiquei curioso com relação a um ponto. A gente está em constante aprendizado, vida inteira aprendendo. Cada convidado aqui no podcast é um aprendizado novo que a gente tem. A semana passada, ontem mesmo, conversava com a Luísa, uma menina, não tem 24 anos, cara, que, nossa, incrível, tá? A influência que ela teve dos pais dela, a forma dela se portar, a forma que ela conversa, e ela trouxe alguns feedbacks a respeito de atendimento incríveis. E hoje, aqui contigo, também aprendendo, muita informação de valor. Como que tu faz, Kleber, para não parar de aprender, para que tu consiga sempre estar atualizado, para trazer para o empreendedor ideias, soluções e uma visão que ele não está conseguindo ver, às vezes porque está olhando só para a xícara e não está olhando para todo o contexto ao redor dela. Tu faz curso, faz workshop, qual a metodologia que tu utiliza? Primeiramente, eu tenho um plano, né, de estudo, de busca de conhecimento, já que eu executo. Que legal. Agora fiquei curioso. Manda aí. Já executo durante o ano. Então, por exemplo, tem alguns eventos, tem alguns cursos, tem alguns treinamentos que a gente faz todo ano, né? Então, são eventos que acontecem, que são eventos que são legais, que a gente busca bastante conhecimento. Congresso, feiras, treinamentos, cursos. E isso, né, na agenda já do ano inteiro. Isso é agenda anual, né? Então, já tem um plano. Eu faço todo ano um curso que é uma vez por semana, né? A gente tem uma mentoria de empresários e lá a gente troca de experiência, vai conhecendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Então eu faço um treinamento anual toda semana, começa lá em abril, vai até novembro. Então é um treinamento anual. Isso importa em dizer qual a instituição? Sim, ou mais na verdade é a KLA, é uma escola de negócios e vendas de Florianópolis, né? Então eu já estou com eles lá desde 2015. Caraca, 25 anos de história junto. É isso, estou bastante tempo com eles, né? Então acaba sendo bem importante. E aí, outro ponto é o que a gente precisa ter como desejo e como meta. Cada dia eu preciso aprender algo novo, precisa melhorar. Então eu tenho diariamente como objetivo, sempre eu preciso estudar entre 1 e 2 horas por dia, né? Isso no mínimo, entra sábado, entra domingo, então eu tenho que estudar. No sábado tu estuda 1h30, 2? Tem que estudar, né? Tem que estudar, porque o nosso... Tá, mas o que é essa o que é estudar? O meu negócio é a educação. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Meu trabalho qual é? É buscar conhecimento, é estudar, é aprimorar, rever. Mas transforma em uma situação mais objetiva para mim e para o público aqui. A gente entender o que é... Beleza, eu estudo 2 horas por dia, mas esse estudar é ler, é olhar vídeo, o que exatamente é? Então, por exemplo, né, eu trabalho em várias cidades, Itajaí, Navegantes, Blumenau, enfim, né? Então, de manhã cedo,
sair de casa, a gente vai... Já tem alguns podcasts, alguns canais no entendi, YouTube, né? entendi. Que a gente vai lá falar sobre gestão, aprender sobre gestão, aprender sobre vendas, aprender sobre pessoas, né? Então tem esse momento. Então eu tenho que estar buscando conhecimento. Naturalmente, eu faço alguns cursos presenciais, mas também faço vários cursos online, né? Tem os cursos que eu compro online. Então a gente precisa estar se atualizando. E aí, esse ano, o final do ano passado, entrou um outro componente muito forte no meio, que é a inteligência artificial. Aham. E aí, o que é a inteligência artificial? É uma nova alfabetização, uma nova aprendizagem. Então, você precisa... O que tu tem que fazer para tu aprender sobre inteligência artificial? Tu precisa estudar e praticar todo dia. Como é que tu vai se alfabetizar? Tem que treinar o alfabeto todo dia, até você gravar, até você entender. Então, esse ano, né, ele está sendo um ano, digamos, mais intenso em termos de carga e intensidade de trabalho, porque você precisa aprender coisas novas, que é a questão da inteligência artificial. A gente até falou muito pouco, né, mas a inteligência artificial é fundamental, né, dentro das empresas. E o que a inteligência artificial nos proporciona? Mais produtividade, você consegue entregar mais resultado. Então, isso ajuda muito. E aí, aprender inteligência artificial é fácil ou é difícil, Moraes? É difícil, porque é uma nova forma de você aprender. Só que aprender sobre inteligência artificial não é você pesquisar algo no ChatGPT. É você aplicar a inteligência artificial nas empresas. Para você gerar mais resultado, para você melhorar a produtividade, para você automatizar tarefas e processos dentro das empresas. Então, isso exige bastante tempo e dedicação. E aí, onde é que a gente consegue esse tempo maior para você aprender isso? É nos finais de semana. Né? Porque às vezes dia de semana às vezes é muito corrido. E a inteligência, para tu aprender algo novo, o que tu precisa? Tu precisa estar num ambiente concentrado, sem barulho, sem ruído, sem dispersões. Senão você não consegue aprender algo novo. Aquilo que eu já aprendi, eu preciso ativar esse conhecimento. E como é que eu consigo ativar? Através de um podcast, através de um vídeo no YouTube. Então é algo que eu já tenho contato. Vamos estudar sobre técnicas de vendas, né? Então, quantos anos a gente conhece técnicas de vendas? Há muito tempo. Mas eu preciso o quê? Eu preciso praticar, preciso atualizar, porque senão eu atrofia. Esquece. Justamente, Né? perfeito. Aí eu aproveito esses momentos, basicamente, mais de deslocamento para a gente reativar e atualizar. Eu vou trabalhar numa empresa, vou falar sobre um tema de vendas. Eu vou lá, pego um ponto, pego um vídeo, pego um podcast, e aí ali já começa a dar os insights para você chegar na empresa e você, né, melhorar mais as tuas ideias, a técnica, enfim. Então, Moraes, tanto você, né, como advogado, como eu, como consultor, né, o nosso negócio é cada vez mais estar se atualizando em termos de conhecimento. Sim. E aí tem a parte de leitura de livros, também não podemos deixar de lado, que é extremamente importante. Aqui é a base, é aqui, né, que você busca, né? Porque o que acontece? Se você não tem o conhecimento, tu não tem como usar a inteligência artificial ao teu favor, porque você não consegue fazer perguntas. Esse é o segredo. Então o livro é a base. Agora estamos vivendo nessa era da inteligência, é importante, extremamente importante. Mas se você não tiver a base de conhecimento, você não faz perguntas. E se você não perguntas, como é que a inteligência artificial vai te ajudar se você não sabe fazer perguntas certas para ela? Perfeito. Né? Então a gente tem que continuamente estar buscando conhecimento, estar se atualizando para melhorar a nossa técnica, melhorar nossas habilidades. E as habilidades são várias que um profissional precisa ter, precisa estar praticando, precisa estar atualizando, porque tem coisas que tu já aprendeu no passado, mas se você não voltar a aprender hoje, esquece. Esquece, cara. Assim é o Bacana. direito, não é assim o direito? Assim, sim, o direito, a gente tem que estar todo dia, tá? Todo dia. O Kleber, estouramos aí 1 hora. Passa rapidinho, né, cara? Passou de 1 hora? Passou de 1 hora. Se me permite, já vamos deixar marcado hoje um próximo bate-papo. Pra gente entrar nas perguntas. Porque a gente ficou aqui na nossa jornada. Falamos de planejamento, um pouco de pessoas e não falamos sobre vendas. Vamos falar sobre vendas. Inclusive, a gente pode até no próximo podcast abordar como um pano de fundo o livro Bíblia das Vendas, que para mim foi... Já leu? Sim. Para mim, muitos cara, anos. o melhor livro de vendas que eu li em toda a minha vida. A Bíblia, ela é um compilado de vários livros de filosofia. E quando eu vi uma sugestão do livro Bíblia das Vendas, eu disse assim, cara, esse cara aqui foi ousado, mano.
Pô, o cara foi colocar o nome do livro, Bíblia das Vendas, ele foi ousado. Quando eu terminei de ler o livro, eu disse assim, cara, É um excelente foi livro. ousado, mas realmente combinou com o livro. É um compilado de mais de 50 livros que eu li, todo nesse livro, Bíblia das Vendas. O Incrível. Jeffrey Gittens é muito bom e, além disso, ele tem outros livros, né? Que Sim. são muito bons também. E ele trabalha por cores, né? Tem um verde, tem um vermelho e tem mais um outro preto também que é muito bom. Né? O livro deles são excelentes. Muito bom. Kleber, se me permite colocar tuas redes sociais naquela câmera lá, pedir pra galera te seguir, deixar uma mensagem aí de no máximo 1 minuto, daí depois a gente encerra aí nosso bate-papo. Moraes, então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, um momento muito especial para a gente poder conversar sobre negócios, né, sobre a nossa área de trabalho, é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho. As minhas redes sociais, eu tenho lá o meu Instagram, que é Neitsk Consultoria, e tem o site também, Neitsk Consultoria, onde tem alguns conteúdos, alguns assuntos do nosso dia a dia aí, sobre alguns temas específicos, a gente acaba postando alguns vídeos, né? Então é Neitsk_Consultoria, né? Esse é o meu Instagram, tem meu contato, tem todas as informações ali do negócio, da empresa. E agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com você, né? A gente se conhece já, digamos, vamos dizer, um tempo não muito grande, mas a gente tem uma afinidade muito boa, né? Temos bastante alinhamentos em termos de conhecimento, de livros, né? Também é bem importante. E será um prazer, né, retornar aqui em outro momento para a gente falar sobre outros temas, né? Então sempre é uma aprendizagem que a gente tem contigo, conversando aqui, é muito legal, muito importante. E muito obrigado aí também para quem está nos assistindo no Instagram. Perfeito. Fala, meu povo! Aí, tá, galera? Os que estiveram aqui presente, o nosso muito obrigado, um forte abraço, Arthur aí e os demais que passaram por aqui, galera. Viemos aqui no finalzinho do bate-papo, que a gente tá ao vivo lá, reitero aqui, na Twitch. Galera, sexta-feira, 19h30, sábado, 8h30, estamos ao vivo na Twitch. Dá uma espiadinha nos meus stories lá, eu coloquei lá o link. E na semana que vem, para aqueles que não estiver na Twitch, vamos abrir aqui o Instagram, uma live ao vivo também, pra gente dar uma espiadinha. Agora, vai lá na Twitch, agora eu vou falar aqui na câmera aqui, olho nela aqui, e te aguardo no próximo bate-papo. Galera, hoje a gente aprendeu demais com o Kleber aqui a respeito de gestão e o tema pessoas. Cara, deu pra evoluir demais. Então, faça um convite, bora lá junto com nós. Estamos aqui no Twitch, ao vivo, estamos também no Instagram, os cortes depois lá vem em forma de shorts lá no YouTube, depois os cortes vão lá pro Instagram também. Então não esquece, meu amigo, de fazer aqui, ó, 2 coisas. A primeira, se tu não é inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve. Se tu já não deu uma espiada lá no Twitch, espia lá, é um canal só de live, a qualidade de som é melhor, a qualidade de imagem é melhor. Cara, é animal. Um dos primeiros escritórios de advocacia, um dos primeiros advogados que tiveram a ousadia de ir lá no Twitch, cara. Se é pra inovar, vamos inovar com tudo, com força. Vamos lá. Não pode ter medo do novo. E assim nós somos e te convidamos para fazer parte do início dessa história. Se não nos segue ainda lá no Instagram, vai lá. Segue lá. A gente tá aqui, como sempre digo, cara, compartilhando conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Tá aqui o Kleber, que não me deixa mentir, tem uma estrutura aqui que, tranquilo, já ultrapassou os R$200 mil, e a gente fala isso com muito orgulho no nosso coração, porque a gente acredita em uma coisa principalmente: a leitura e o bate-papo nos permite ir para um outro patamar, e eu te convido para fazer isso junto com a gente. Um forte abraço do Moraes, Deus abençoe hoje e sempre o nosso agradecimento aqui.